Muito boa tarde. Vai-se dar início à sessão da última lição do Sr. Professor Fernando Branco, na presença do Presidente do Instituto Superior Técnico, Professor Rogério Colasso, do Presidente do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, Professor Jorge de Brito, e Diretor da IST Press, Professor Miguel Francisco Dionísio. Familiares e amigos do Sr. Professor Fernando Branco, todos os colegas do Departamento, restantes membros da comunidade do Instituto Superior Técnico, aqui presentes, vai tomar a palavra o Diretor da IST Press, Professor Miguel Francisco Dionísio. Ora bem, muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir. Pronto, é com muita honra que eu sou o primeiro a falar nesta sessão, também com muita honra que eu sou o diretor da IST Press, porque entendo que tem prestado um serviço quer a esta casa, quer ao país, que espero que reconheçam. Só queria falar duas palavras muito breves, que é congratular muito com o facto de que esta última aula do professor Fernando Branco coincida também com o lançamento do livro com o mesmo nome e que retrata aspectos da vida do autor como engenheiro civil. Penso que isso é uma memória e um documento importante para esta casa. Eu pensei assim num tom jocoso que se tivesse de decidir agora outra vez, se calhar iria para a engenharia civil, porque, pronto, aquilo que é apresentado neste livro é bastante interessante. E pronto, é fundamentalmente isso que eu queria dizer. E pronto, passo então a palavra ao professor Rogério Colasso, Presidente do Instituto Superior. Está ali a gestão, sim. Vai tomar a palavra o Sr. Presidente do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, Professor Jorge de Brito. Eu vou tirar a máscara, se me permitem. Isto não é um discurso formal, portanto é uma homenagem a um amigo, em primeiro lugar, e eu iria focar-me sobretudo nos aspectos mais relacionados com o livro, que já li, tive essa felicidade, acabei de saber que fui a primeira pessoa que leu o livro depois do autor, e devo dizer que este livro não vai servir para curar insónias, porque eu tenho estado com insónias e, portanto, estive a ler este livro às vezes até quase às 3 da manhã e não conseguia dormir à mesma. Ria-me era muito, o que era preocupante, porque não estava sozinho. Bom, o livro do professor Fernando Branco tem um estilo alegre e descontraído, e aqui há muitas pessoas que conhecem o professor Branco, e de facto alegre e descontraído, quando a gente está a falar dele, são duas palavras que aparecem com muita frequência, e de facto o livro define muito bem a forma de ser do professor Branco. O livro também tem uma variedade de temáticas que é absolutamente incrível. Não é só temáticas dentro da engenharia civil, mas também temáticas sobre a vida em geral e sobre outras áreas, e de facto o professor Branco é na realidade um homem do Renascimento, e isto não é uma alusão às suas incursões pela história, né, que são dessa altura, não é? Mas não, é um verdadeiro homem do Renascimento e foca várias temáticas, e dentro dessas temáticas é incrível que a variedade dentro das próprias temáticas é também ela própria muito grande. Eu já vou exemplificar esse conceito daqui a bocadinho. Depois, outro aspecto interessante deste livro, em termos pessoais, o livro lê-se quase assim como uma espécie de aventura dos 5. Só que aqui a piada era que os 5 eram todas pessoas que eu conheço, não é? E, portanto, tinha uma particularidade muito engraçada, porque eram histórias assim, de semi-aventuras, mas envolvendo tudo pessoas conhecidas, e, portanto, nesse aspecto também foi muito interessante para mim ler o livro. Os primeiros capítulos são muito divertidos, não têm assim tanto a ver com a engenharia, mas foram os primeiros passos do professor Branco, ali na primeira fase da sua carreira, e fazem lembrar um outro livro que também li, que é Os Contos de Juventude, que também focam bastante essa parte da vida, e mais da vida do que propriamente da vida profissional do professor Branco.
eu considero que tenho um conhecimento muito perto da vida profissional do professor Branco, mas mesmo assim a leitura deste livro permitiu-me ler uma série de pormenores engraçados que eu não conhecia e permitiram perceber até o percurso a nível da curiosidade do professor Branco, que como é que apareceu esta grande variedade de temas, como é que eles iam aparecendo. E, de facto, alguns vieram de uma forma espontânea, foi ele que se lembrou de pensar nessas coisas, e outros surgiram como a forma de ele responder a solicitações que lhe apareciam e que penso que não eram combinadas, foram aparecendo daquela maneira, e o professor Branco foi sempre reagindo aos desafios, e alguns deles eram desafios um bocado assustadores. Foi, sem dúvida, resulta da leitura deste livro que o professor Branco é de facto pioneiro em Portugal e em alguns casos no mundo, numa quantidade enorme e distinta de temas. E como eu disse há bocadinho, dentro de cada um destes temas existe um verdadeiro mundo. Eu esteve aqui a ver, por exemplo, o capítulo sobre gestão de edifícios, portanto que é um capítulo... um dos vários capítulos em que são focadas temáticas relacionadas que ele investigou, isto é aqui na página 76, e neste capítulo, a título de curiosidade, começa-se por falar da degradação dos edifícios e pontes, depois avança-se para os sistemas periciais, avança-se para as atividades relacionadas com o Conselho Superior de Obras Públicas, e depois o Regé, eu ia dizer saudoso Regé, mas como nunca chegou a nascer, não podemos dizer que foi saudoso, mas o Regé, que foi um documento excepcional que foi produzido por esse órgão, ainda não foi colocado em vigor. Depois entramos aqui numa parte em que tem a ver com o funcionamento das estruturas aos incêndios. Depois passamos para uma outra parte em que tem a ver com acidentes e vários tipos de inspeção. O professor Branco inspecionou coisas tão obviamente relacionadas umas com as outras, como as praças de touros e os centros comerciais e as pontes, são tudo coisas que normalmente se estuda de uma forma sequencial. Avançou depois para uma outra parte em que foi para os edifícios monumentais, em que os monumentos, em que andou a cirandar por uma série de edifícios que são monumentos nacionais, não são todos, mas ainda são uma percentagem razoável dos mais importantes. Depois passou à gestão de projetos e à gestão da construção, também em algumas obras muito importantes, aeroporto do Funchal, o CCB, Ponte Vasco da Gama, e portanto isto passou pelo BIM, passou pela gestão da construção, isto é tudo para ilustrar o conceito de que não há aqui só um conjunto muito grande de temáticas, mas depois dentro de cada temática há um verdadeiro mundo de problemas e de soluções muito interessantes em termos de engenharia. Do livro também resulta que o professor Branco de facto contactou ao longo da sua vida profissional, que ainda não acabou, felizmente, com uma série de grandes obras e uma série de grandes engenheiros. É espantoso porque depois eu não conhecia esta parte tão bem, mas o professor Branco contactou com praticamente a nata da engenharia não só civil, mas sobretudo civil, do mundo e naturalmente em Portugal. Entre os quais uma pessoa que é uma pessoa que eu tinha muita estima, o homónimo engenheiro Fernando Branco, que infelizmente nos deixou há pouco tempo e ao qual eu gostaria de prestar uma homenagem. O professor Branco, no seu livro, de facto, trata quem o acompanhou neste percurso com uma enorme generosidade. Não só eu, mas de uma série de colegas, eu fiquei a pensar, espera aí, mas eu não fui eu que tive estas ideias, não fui eu que as lancei, mas a forma como as pessoas que acompanharam o professor Branco são citadas e o crédito que lhes é devido é mais uma marca que caracteriza muito o professor Branco, que é a sua generosidade. Depois, ainda,
há um outro aspecto que é o professor Branco está sempre a pensar em termos de futuro, está a pensar sempre uns anos, umas décadas à frente, e isso é algo que também é muito evidente na leitura do livro, porque os problemas que foram sempre... As tarefas e as investigações que foram sendo feitas estiveram sempre ligadas a qualquer coisa que na cabeça dele, é um problema que não existe agora, mas que ele tinha a sensação que iria existir daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos e portanto, isso aplica-se mais ou menos a todas as áreas que ele desenvolveu. Em particular, há um capítulo que eu gostei muito, naturalmente agora sou uma parte interessada, mas que foi o capítulo sobre o Departamento de Engenharia Civil, e eu não resisto aqui a ler dois parágrafos deste capítulo que dizem muito sobre o professor Fernando Branco. Diz ele aqui a determinada altura que o desenvolvimento desta área, que era a área da construção, foi conseguido trazendo para ela novos colegas com elevado dinamismo e criatividade que procurei sempre apoiar nos seus novos objetivos. Considera ele, Fernando Branco, que o papel principal de um professor catedrático é dinamizar e não obstaculizar todos os colegas da sua área. Isto permite-lhes vir a criar as suas próprias equipas e linhas de investigação de modo a atingirem o respectivo reconhecimento nacional ou internacional, tal como hoje é visível na área da construção. Na vida académica, com o passar do tempo, o papel de catedrático-chefe deve-se transformar no de conselheiro, que com a experiência adquirida permite orientar os colegas na dinâmica das suas linhas de investigação. O papel de coordenador da área científica não é o de criar nichos pessoais ou de continuar a lutar pelo seu CV. Deve antes integrar todas as pessoas dessa área, levando-as a desenvolver as suas próprias investigações e assim perpetuar a qualidade global da área científica. Eu e muitos dos que aqui estão tenho a certeza que concordam que isto é um excelente retrato da forma como o professor Branco esfiou a área científica da construção. Depois, só mais dois aspectos que eu gostava de realçar, antes de passar a palavra, não sei se já me estou a esticar demais, mas uma parte do livro, uma parte já mais perto do fim do livro, diz respeito aos cargos prestigiantes. O professor Branco teve uma série de cargos prestigiantes que mais nenhum português teve até agora, pelo menos acumulados. Em alguns casos não foi mesmo nenhum português, não é? Em alguns casos não foi mesmo nenhum português, mas acumulados garantidamente que não. Ele com certeza que falará sobre isso mais à frente, para não estar a envergonhar, que ele já está a ficar um bocadinho corado, mas de facto é espantosa a carreira internacional que o professor Branco fez a nível de cargos de chefia na área da engenharia pura e dura e também na área da investigação e do ensino. E deixava exatamente o ensino para o fim. O professor Branco, ao longo dos anos, foi professor de muitos de nós, foi colega de muitos de nós, mas sobretudo teve, não sei, milhares de alunos, talvez sim, milhares de alunos, e esses milhares de alunos reconheceram, de facto, as suas características pedagógicas que também são muito aplicadas neste livro. O livro é escrito não para engenheiros, mas para toda a gente. É um livro em que, cada vez que usa um termo qualquer, a duelas, depois vai explicar o que é o termo, a duelas, para as pessoas que não percebem. E, nesse sentido, devo dizer que foi uma leitura muito agradável e que, mesmo que eu fosse de outra área, teria, com certeza, também gostado bastante de ler o livro. E, portanto, é com estas palavras que serviram fundamentalmente para chamar a atenção para uma obra que o professor Branco entendeu realizar nesta sua despedida oficial do técnico, que com estas palavras encerro e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Vai tomar a palavra o Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, o Sr. Professor Rogério Colasso. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui ao técnico. Eu devo dizer que se eu não conhecesse o professor Fernando Branco
olhar para esta sala numa quinta-feira às 7 da tarde, com 117 pessoas, não contando com o autor do livro, porque senão são 118, diz-me muita coisa sobre o professor Fernando Branco. E, bom, vocês podiam dizer, bom, mas são 117 pessoas, mas são todos engenheiros civis, mas não são. Estão aqui engenheiros mecânicos, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros químicos e até engenheiros informáticos. Portanto, isto dos que eu conheço, se calhar até estão pessoas com outras formações. Portanto, o facto de termos aqui, nestas circunstâncias, o nosso centro de congressos com mais de 100 pessoas para o lançamento do livro do professor Fernando Branco e para ouvir a sua última aula, de facto, se eu não conhecesse o professor Fernando Branco, dava-me aqui uma informação, digamos, importante sobre quem é o professor Fernando Branco. Acontece que eu conheço o professor Fernando Branco e ele, se calhar, já não se lembra a primeira vez em que nós nos conhecemos. Foi num painel da ANI, da avaliação de projetos em materiais, devia ter sido aí há uns 15 anos, talvez. E, na altura, eu lembro-me, quando vi lá o professor Fernando Branco, achei, o que é que está aqui um engenheiro civil a fazer num painel de avaliação de projetos de materiais? Bom, depois fui ouvindo as intervenções do professor Fernando Branco e percebi que, de facto, como dizia aqui o presidente do Departamento Civil, o professor Fernando Branco é o mais próximo que nós temos, se não mesmo concretamente aquilo que temos, um homem do Renascimento, porque ele, de facto, até de materiais, digamos, dá opiniões avalizadas, e foi a primeira vez que eu conheci o professor. E não só opiniões profundas, como bem dispostas, como já referiu aqui os Jogos de Brito. Portanto, enfim, trabalhar com o professor Fernando Branco é sempre, digamos, aqui um prazer. As intervenções dele são profundas, mas não são distantes. Portanto, a forma que o professor Fernando Branco tem de estar na vida é sempre no sentido de abrir as portas para que se ouçam aquilo que ele diz, que ele pensa, que são as suas opiniões, ouvir os outros. Portanto, e foi assim que eu conheci o professor Fernando Branco há 15 anos. Depois, enfim, fomos tendo outras aventuras. Lembro-me de uma grande que tivemos com uns estudantes estrangeiros que tivemos aqui no técnico. E, portanto, a primeira nota que eu queria dar, e para não me alongar muito, porque com certeza nenhum dos senhores veio aqui para ouvir o presidente do técnico falar, veio para ouvir o professor Fernando Branco falar, a primeira nota que eu queria dar era essa. De facto, é a amplitude do conhecimento do professor Fernando Branco e a maneira, digamos, sempre bem disposta e positiva com que encara a vida e as coisas e a ciência, a tecnologia e a engenharia civil. Portanto, era a primeira nota e, como presidente do Instituto Superior Técnico, e sou eu que o posso fazer, queria-lhe agradecer os seus contributos em nome do técnico. Bom, a segunda nota, e eu aqui tenho que dizer, é uma pequena crítica, porque a última aula é assim uma coisa muito definitiva. A última aula, porquê, professor Fernando Branco? Espero que não seja a última aula, que seja a primeira de outras aulas e de outras aulas que o professor Fernando Branco e de outras contribuições que o professor Fernando Branco pode dar para a nossa casa, para o país, enfim, para o conhecimento. Muito obrigado, professor Fernando Branco, muitos parabéns e é um gosto estar aqui. Vai-se dar início à aula do Sr. Professor Fernando Branco. Bom, depois destes elogios, quase que não valia a pena dar aula, mas enfim. Então, começando, e como é da praxe, agradecendo aos meus colegas de mesa, o professor Francisco Dionísio, o Jorge de Brito e o Rogério Colasso, a todos os colegas, aos futuros colegas, aos alunos que também há aí, à família, enfim, a todos os amigos, no fundo são todos amigos. Vou começar e escolhi esta fotografia para começar a minha aula. Se calhar é a fotografia mais importante da minha vida profissional. Ocorreu há uns anos, fui convocado para ir a Zurique, para um grupo restrito
da IAPS. A IAPS, que vocês veem ali, é a Associação Internacional de Pontes e Estruturas. Fui convocado para ir a essa reunião, para um fim de semana em Zurique, para discutirmos o que seria o futuro da associação. Aliás, vem ali eu falar sobre o futuro da associação. Bom, a verdade é que, pouco tempo depois, estava nomeado presidente da IAPS. Portanto, acho que os convenci. Bom, mas vamos então começar. Bom, isto tudo começou, estão a ver, nos anos 70, é o ano em que eu me formei, e resolvi fazer um bocadinho de flashback. Era uma altura em que não havia elementos finitos, para aqueles que sabem, portanto, praticamente não havia computadores. O técnico tinha um computador que ocupava uma sala enorme, era o IBM 360. E na altura projetavam-se pontos, foi a primeira coisa em que eu comecei a trabalhar com isto. Faziam-se pequeninos modelos, a uma escala reduzida, ensaiavam-se estes modelos, e era com base nisso, que foi uma tecnologia desenvolvida pelo professor Edgar Cardoso, que permitia projetar e construir as pontes. Só para vocês verem, na altura o laboratório de Engenharia Civil, veio-me aqui, como um jovenzinho, a fazer ensaios nesta máquina, que hoje em dia está aqui no Museu de Civil, mas, para ser honesto, já naquela altura ela devia estar no museu. Portanto, isto foi como tudo começou. Depois resolvi, não havia mestrados em Portugal, e resolvi fazer mestrado no estrangeiro. O colega António Reis tinha estado no Canadá e veio de lá com uma ideia que me atraiu logo, que havia um professor lá que estava com um problema entre mãos complicado, que estavam a construir umas novas pontes pré-fabricadas. Isto é a ponte em corte, portanto, esta parte é metálica e aquela é em betão. E estas pontes eram muito sensíveis às variações de temperatura. E tem aqui exemplos de acidentes. Esta ponte ficou toda torcida e esta caiu mesmo inteirinha ao chão. Estão a ver? Está aqui a ponte, ao contrário, caída no chão. E, portanto, ele desafiou-me, eu ganhei uma bolsa e fui para o Canadá trabalhar com o professor Roger Grind, que era quem tinha este projeto em mãos. E fui parar a um laboratório, que é este, onde me deram uma mini ponte. O modelo eram 12 metros, e lá passei quase 2 anos a fazer ensaios. Como tinha a experiência de trabalhar em meios experimentais, a coisa correu muito bem. Aprendi também a trabalhar num computador em que já havia um terminal, que para mim era uma perfeita novidade, porque em Portugal ainda não havia terminais. E correu-me a vida relativamente bem, fiz o mestrado e voltei para Portugal. Enfim, com isto fez com que eu me ficasse logo a dedicar um bocado às pontes. Cheguei a Portugal e eu estava a trabalhar, na altura um assistente não ganhava assim muito, portanto eu trabalhava em part-time num gabinete de projetos, que era o GAPS, e na altura estava em lançamento a obra da nova Ponte de São João, a ponte ferroviária do Porto, que era projeto do professor Edgar Cardoso. O professor Edgar Cardoso já tinha alguma idade, de maneira que o gabinete da ponte resolveu pedir uma revisão de projeto, um acompanhamento do projeto, ao GRAPS, que era o gabinete em que eu estava. E o professor Edgar, reparem, ainda utilizava a sua tecnologia dos modelos reduzidos. Isto é um exemplo de um modelo que ele utilizou na ponte, e o professor Edgar recusava-se a trabalhar com computadores. De maneira que, um dia eu cheguei ao gabinete e tinha um grande desenho da ponte de São João, que era um desenho da geometria, e o engenheiro Manuel Cachadinha, que era o chefe dessa divisão, virou-se para mim e disse: "Bom, Branco, o que é preciso é que só queremos que você me calcule a ponte toda." Eu nunca tinha visto a ponte, parte nenhuma. Os softwares que havia eram poucos ou maus. Bom, e foi o início da colaboração com o técnico, que permitiu, já nessa altura, a gente trabalhar com programas de elementos finitos, que já existiam na altura, e tem aqui o primeiro modelo que foi feito para a ponte, e, curiosamente, com estes modelos detectaram-se alguns, não digo deficiências, algumas coisas menos bem que o professor Edgar Cardoso tinha na ponte, e, nomeadamente, por exemplo, ele usava umas almas muito finas. Almas são estes elementos, estas paredes verticais da secção, e foi preciso
ir-lhe dizer que talvez fosse preciso dar um toque naquela zona, o que era quase uma missão impossível. Bom, depois de muitos contactos, e que ele terminava sempre a falar ao general, que era o braço direito do professor Edgar Cardoso, e o general, lá onde lhe dissemos, tem que dizer ao professor que talvez ele deva reforçar aqui esta zona, uma questão de segurança, não há problema nenhum e tal. Bom, a verdade é que o professor Edgar veio de lá com uma solução que deve ser única nas pontes, é que adotou pré-esforço vertical, portanto comprimiu isto tudo com cabos de aço, que é uma solução perfeitamente original e não deve haver outra ponte em Portugal em que isto tenha acontecido. É por isso que eu digo que esta ponte representa claramente uma transição no projeto de pontes, porque foi a primeira grande ponte calculada com modelos numéricos e foi a última grande ponte calculada com modelos físicos. O professor Edgar Cardoso, apesar de eu ter tido algumas reuniões com ele praticamente não me conhecia. E nós fazíamos viagens para o Porto de comboio, onde ele discutia o que é que se ia fazer na semana seguinte, portanto era uma concepção de projetos diferente da atual. E lembro-me que ele um dia, na conversa, disse-me que estava muito preocupado porque ele não sabia os efeitos das variações de temperatura na ponte, porque aquilo ia ter um grande trama em consola, que aquilo ia abanar, ou não é abanar no sentido de ir variar, ter deslocamentos, e eu aproveitei e disse, sabe, eu estive a fazer um doutoramento precisamente sobre variações de temperatura e eu consigo-lhe estimar quanto é que a ponte vai subir e descer. Ele olhou para mim e disse, quero ver isso na próxima semana. E eu, na semana seguinte, apresentei-lhe estes bonecos, e ele olhou para mim e disse, pelo menos está coerente, vamos lá ver. Acho que foi só nesse dia, já há uns largos meses de trabalho na ponte, que ele me reconheceu. Pronto, e depois, enfim, continuamos, foi a primeira aplicação direta do trabalho que tinha feito. Depois a ponte, ele obrigava a fazer modelos para tudo, até modelos reais. Uma parte da ponte foi construída junto à ponte só para treinar os trabalhadores. E nesse ensaio, detectou-se um problema que, quando ele aplicou estes cabos de aço de pré-esforço, verificou-se que as paredes, que eram relativamente finas, fissuraram, partiram. Bom, e aí lá fui eu com os meus elementos finitos, com os meus modelos numéricos, e verifiquei que, se em vez de os tubos onde eram postos estes cabos de aço fossem os tubos mesmo de aço, conseguia-se resolver este problema, porque era um problema de aperto dos cabos lá dentro. E ele, mais uma vez, lá aceitou a ideia e a ponte passou a ter, em vez de bainhas de pré-esforço, que engenheiros civis não sabem o que é, mas no fundo é o tubo onde isto é metido, em vez de ser as bainhas clássicas, passaram a ser verdadeiros tubos de aço para resolver este problema. E, enfim, no fundo, continuando a falar, eu disse, esta aula chamei 50 problemas. Eu não vou apresentar 50, mas vou falando dos vários problemas que vão surgindo. Outro problema que tínhamos era, de facto, o controle da ponte, de modo que a ponte era construída de um lado e do outro e chegar ao fim e tinha que bater certo, onde tínhamos que considerar todos os problemas das variações do botão, com o tempo, etc. Nessa altura, tínhamos aqui o Francisco Virtuoso, que estava a fazer tese, e eu estava precisamente a fazer tese sobre o comportamento do botão e eu desafiei-o e conseguimos trazer para aqui o controle da ponte durante a construção. E em boa hora se fez, porque a certa altura, quando começámos a fazer o controle, reparem, isto era o sítio onde devia estar a ponte e a certa altura começámos a receber registros da ponte e vimos que a ponte estava a fugir do sítio. Reparem que não sou muito, estamos a falar de 1 centímetro, mas a verdade é que isto, mais uma vez, lá fomos ao general e lá conseguimos fazer a correção que depois foi feita. Enfim, hoje em dia as pessoas passam na ponte e não notam isto, mas de facto houve aqui alguns problemas. E ainda nesta ponte, como vê, eu tenho mais detalhado esta ponte, porque enfim foi o primeiro grande trabalho. Depois com o LENEC fomos fazer ensaios de carga, medir as vibrações, aqui já com algum apoio do João Azevedo, que era o nosso homem da dinâmica. Reparem que nós, até o João Azevedo vir para Portugal, praticamente não se ensinava a dinâmica do nosso departamento. Foi ele que trouxe esse know-how. E fizemos mais os ensaios e colaborámos com o LENEC aqui nos ensaios. Saltando ponte, estava ainda esta ponte a acabar,
saltámos para a Ponte do Guadiana. A Ponte do Guadiana, que foi projeto do engenheiro Cássio Martins, que um dia veio ter connosco e disse que não tinha software. Na altura era necessário estudar-se o comportamento sísmico das pontes, tendo em conta que a ação sísmica nas pontes compridas era variável ao longo do comprimento. Aliás, esta ponte tinha uma coisa muito curiosa, porque, portanto, esta ponte conhecem Vila Real de Santo António, Guadiana, de um lado é Espanha, do outro lado é Portugal, e, de acordo com a regulamentação portuguesa, está na zona mais crítica sísmica de Portugal. Do lado de Espanha não há sismos. Portanto, o sismo chega à fronteira e para. Mas lá, como isto estava a ser feito por um projetista português, ele tinha esse cuidado e, repara, isto foi um modelo de elementos definidos que na altura fizemos para modelar isto tudo e, felizmente, correu bastante bem. Ainda acompanhámos depois também toda a construção com ensaios dinâmicos, mais uma vez com o LNEC. Nós fizemos sempre umas parcerias muito boas com a equipa do LNEC da instrumentação de pontes. Isto foram ensaios que foram feitos. E ainda fizemos uma coisa curiosa, que foi uma técnica que eu tinha visto descrita, mas nunca tinha sido testada cá, que era medir as forças que ficam nos cabos, utilizando a técnica da corda da guitarra. Portanto, a corda da guitarra vibra, tem uma frequência em função do seu esticamento, certo? E, portanto, isto aplica-se aos cabos das pontes. Portanto, nós medíamos a frequência e, com base nessa frequência com que ela vibrava, conseguia-se saber exatamente, com uma precisão muito grande, qual era a tensão que lá estava instalada. E isso servia para controlar esse valor. Portanto, fizemos esse ensaio, foi algo novo, que depois deu sempre para publicar uns artigos. Curiosamente, já na altura, isto eram os cabos da antiga geração, depois os cabos mudaram, como os fios eram relativamente soltos, fazia com que os fios não vibrassem todos igualmente. E via-se que havia fios que batiam uns nos outros. Eu já na altura, portanto estamos a falar dos 80 e tais, quando eu vi isto disse, bom, estes fios vão durar pouco. Parece que foram substituídos o ano passado. Portanto, mas a verdade é que já se começaram a deteriorar bastante. E de ponte em ponte fomos também fazer estudos sísmicos para a ponte de Macau-Taipa. Isto foi, portanto, foi uma altura em que se fizeram várias pontes em Portugal. E com isto tudo fez com que, enfim, começámos a ter algo que eu considerei que tinha algum valor a nível internacional e houve uma primeira conferência internacional em Bangkok para a inauguração desta ponte. Para a inauguração desta ponte é a ponte Ramanov, em Bangkok. Tem-me ali em Bangkok, no vinho, e fui até Bangkok apresentar, digamos, os estudos que tínhamos feito para estas pontes anteriores, o que caiu muito bem. Foi a primeira vez que eu comecei a conhecer os grandes projetistas de pontes do mundo, porque estavam lá todos, era a primeira conferência mundial de pontes tirantes, mas não é isso que eu vos queria mostrar. Às vezes há pequenas coisas muito curiosas. Esta conferência era realizada num hotel que era mesmo ao lado da Embaixada de Portugal. O hotel era o Hotel Sheraton, como eles diziam lá, e a Embaixada era mesmo ao lado. Aliás, a Embaixada emprestava o campo de ténis ao hotel para ganhar uns dinheiros para as obras de manutenção. E, portanto, a Embaixada ao lado, eu, obviamente, aproveitei, fui com a Luísa um dia lá visitar a Embaixada. Estava à porta um senhor com ar português, eu disse, olha, sou um engenheiro civil, que estou aqui numa conferência no hotel aqui ao lado, gostava de visitar a Embaixada, e o senhor muito simpaticamente disse, eu sou embaixador, eu sou engenheiro, ainda bem que chegou agora, porque estava aqui a falar com este empreiteiro, que eu queria fazer uma espécie de um pequenino museu para expor todas as obras que os portugueses fizeram na Tailândia. Há muitos livros da presença de portuguesa na Tailândia, nós sempre tivemos grandes relações na Tailândia, desde o século XV, e como isto é à beira-rio, o empreiteiro está-me a dizer que para fazer uma casota destas quero fazer estacas de 10 metros. O que é que o seu engenheiro acha? Eu achei um bocado e disse, olha, desculpa, diga aí ao seu empreiteiro que chegou agora um especialista de Lisboa e que amanhã lhe dá a resposta. E o seu embaixador, por acaso já não me lembro o nome, ele depois até foi para o Japão, muito simpático, andou-me a mostrar a embaixada e a certa altura, aqui nesta zona, mostrou-me umas pedras enormes, estamos a falar de pedras que deviam ter 3 por 2, se calhar mais, umas pedras enormes,
que ele diz, olha, tinha aqui estas pedras, não sei para que é que isto serve. Isto eram as pedras que os barcos, quando vinham de Portugal, traziam como lastro, depois chegavam aqui, carregavam as mercadorias e regressavam a Portugal. Eu fui acumulando, foram-se acumulando aqui as pedras, mas, Sr. Embaixador, tem o problema resolvido. Vamos pôr estas pedras a servir de sapatas e isto funciona de certeza. A prédio baixinho, com um esquiço nas costas do programa da conferência, deixei-lhe e, passado uns meses, ele mandou-me a agradecer muito, já a casota feita, sem as estacas de 10 metros, que o empreiteiro da Talenda queria fazer. Portanto, a nossa vida também é de pequenas coisas. Isto é estão a ver, estou-vos a falar de uma casota de região, mas tem estes pequenos pormenores que nos passam pela vida. E como esta, houve outra dessa altura, depois comecei a ser convidado para conferências internacionais. Esta não era uma conferência de grande qualidade, mas é uma conferência que foi feita logo a seguir à morte do Khomeini, onde conheci pessoas famosas, como o professor Massonet, que era o pai da construção metálica na Bélgica, o professor Gimsing, que foi o pai das grandes pontes da Dinamarca, o Petrangeli, que foi um grande projetista em Itália. Portanto, e fui eu e o Jorge de Brito, veio aqui, e eu um bocadinho atrás, o Javor, que era um grande homem da RILEM, portanto, da reabilitação de edifícios, e lá fomos, uma odisseia chegar a Teherão, que tinha coisas como, por exemplo, logo à chegada fiquei sem o aftershave porque tinha álcool. Pronto, e lá tivemos numa conferência que era anunciada sempre em Farsi, né? E que a gente só percebia a última frase do que eles diziam, que era "Down with the American Satan". Foi, digamos, a experiência destas conferências internacionais. Mas, enfim, começámos a ser conhecidos. Voltando para coisas mais caseiras, por estas alturas, a pré-fabricação estava em grande desenvolvimento. Está aqui o engenheiro Barros Viegas, que foi um dos grandes elementos da ligação à firma, que era a Pavicentro, e um dia apareceram-me aqui porque queriam começar a fazer pontes pré-fabricadas com vigas, portanto as vigas eram pré-fabricadas, feitas em fábrica, colocadas em obra, que era uma técnica para fazer muito mais rapidamente. Quando eu falo pontes, agora estamos a falar de viadutos, etc., mas a Junta Autónoma não deixava. Não deixava porque a Junta Autónoma queria que o tabuleiro fosse todo junto, não dava para fazer bocados e depois colar, não, isso não queria. Bom, depois de grandes conversas, conseguimos convencê-los a fazermos uma ponte protótipo, esta que foi a Severo de Voga, em que o Paulo, está aí o Paulo de Maranhão, foi um dos grandes motores desta coisa, em que monitorizámos a ponte toda, ensaiámos e no fim mostramos que a ponte depois concluída, com as técnicas de ligação que tínhamos proposto, até ainda funcionava melhor que se a ponte fosse toda feita de uma assentada. E isto foi importante porque foi uma simples ponte, que não vale nada, foi um motor de arranque para o lançamento de todos os viadutos que foram feitos a posteriori, e hoje em dia não se pensa num viaduto que não seja feito com esta técnica. Eu mostro, por exemplo, a ponte do Carregado, a ponte da Lesíria, que é das mais recentes, em que foi, tirando a ponte propriamente dita, todos os viadutos, estão a ver, foram feitos com elementos pré-fabricados. Curiosamente, as vigas pré-fabricadas evoluíram das vigas I, que viram no slide anterior, para vigas que eram precisamente idênticas àquelas que eu tinha estudado no Canadá, só que agora são em betão em vez de ser metálicas. Mas até esses problemas que eu tinha tido no Canadá estavam resolvidos, já conhecia estas vigas desde os anos 80 e hoje em dia tudo isto é feito, digamos, em pré-fabricação, o que fez dinamizar muito a construção portuguesa. E saltando problemas em problemas, num dia de um mês de agosto, foi acordado com a televisão a dizer que a Baixa estava a arder. Bom, eu nunca tinha trabalhado nos problemas de fogo, mas nós aqui no técnico tínhamos na altura o Cabrita Neves e o Valente, que trabalhavam nesta área e com eles eu comecei a empurrá-los para mexer nisso e comecei a estudar problemas de fogo. E fizemos um trabalho muito giro, que foi modelar toda a evolução do fogo nos grandes armazéns do Chiado. Foi um trabalho que correspondeu depois àquilo que se verificou. Com base nisso, fomos solicitados depois a estudar
o risco de incêndio para a maioria dos edifícios da Baixa. Não vos digo o resultado. Não é animador. Bom, isto fez-me entrar nestas áreas. Bom, e alguns tempos depois, isto vai para uns anos depois, não foi muito, tivemos um grande incêndio aqui mesmo às portas do técnico, que foi a estação da Alameda. A estação da Alameda, que já com a estação, com a cúpula feita, etc., um dia, por um curto-circuito, pegou fogo lá dentro. Aquilo fazia estufa, um verdadeiro incêndio lá dentro. Os bombeiros nem entraram lá nos 2 primeiros dias, porque o calor era brutal. E depois, quando se conseguiram lá entrar, vieram ter comigo e perguntaram: bom, o que é que a gente faz? Manda a cúpula toda abaixo, consegue-se aproveitar. Portanto, estão a ver a cúpula, ficou com os ferros todos à mostra e tal. E eu, a primeira coisa que fiz foi, mandei tirar uns tarolos da cobertura para verem a espessura e, para ver a degradação, lembrei-me de fazer uma coisa, que foi cortar estes tarolos em tipo salame, às tirinhas, que tem aqui. E constatei que, de facto, estes tarolos, se a gente os ensaiasse, quer em termos de porosidade, quer em termos de resistência à tração, verificava-se que eles estavam degradados na ponta, na zona do incêndio, depois essa degradação ia melhorando e a certa altura estabilizava. Portanto, conseguiu-se definir a profundidade em que o betão estava degradado e que podia ser recuperado. Foi um ensaio muito giro que até foi patenteado. Eu chamei-lhe FB Test, não é por eu ser FB, é Fire Behavior Test. Mas, pronto, foi uma das invenções, digamos, e que depois foi utilizado diversas vezes sempre que havia um incêndio, porque o problema é saber quando há um incêndio que parte é que tem que ser retirada e que parte é que pode ser aproveitada. Portanto, era um problema concreto. Continuando, António Reis, que também está aqui, entrou num concurso para o aeroporto de Macau e veio-me pedir para ainda fazer uns modelos para testar. Portanto, isto era feito em estrutura e depois com estacas e fazer aqui um modelo do aeroporto. Aquilo era o avião, os pesos do avião, etc. Infelizmente, depois, os chineses conseguiram convencer o governo de Macau que a terra da China era mais barata e que, ao invés de ser feita a estrutura, foi feita em aterro. Mas isto teve piada porque permitiu-me saltar mais tarde para o aeroporto do Funchal, para o aumento do aeroporto do Funchal. A concepção inicial deste acrescento, portanto, este acrescento que foi feito aqui, que foi feito sobre o mar, ainda é uma concepção inicial do professor Edgar Cardoso, mas depois foi o professor Segadeiros Tavares que desenvolveu toda esta estrutura, e foi uma estrutura que foi considerada, teve, no ano em que foi inaugurada, o prémio mundial da estrutura mais, digamos, mais importante, digamos, do mundo. Ganhou esse prémio. Bom, nesta estrutura havia um pequeno detalhe, que era os bordos laterais da estrutura tinham esta concepção que ainda vinha do professor Edgar Cardoso. Portanto, a pista é aqui e, portanto, ele concebeu isto para evitar que os aviões caíssem lá abaixo, não é? Tinha aqui um primeiro muro e depois um muro inclinado. Quando os homens da ICAO vieram cá para ver o aeroporto, bom, para começar, nunca tinham visto um aeroporto em ponte. E depois vem aquilo e dizem: mas a gente nunca viu isto, como é que a gente sabe se isto serve para alguma coisa? Como é que é? E o engenheiro Almeida Fernandes, que não o LNEC, e o LNEC é que estava a acompanhar esta obra, um dia telefonou-me e disse: pá, sei que fizeste aí uns ensaios para o aeroporto de Macau, indo com o outro, então, gostava que visses se me sabias resolver este problema, que tenho aí os homens da ICAO e do aeroporto do Funchal. Como é que a gente há de fazer isto? Eu disse: a única maneira, isto é uma coisa tão complexa, a única maneira que eu vejo é fazermos uns modelos reduzidos e testar para ver o que é que isto dá. Apresentei isso lá aos homens da ICAO, eles, como não tinham outra alternativa, aceitaram o meu programa. Bom, e então, eu, como engenheiro civil, fui para o modelo de teste dos pilotos no aeroporto, o simulador, e com o chefe de ensino da TAP, pus-me a aterrar no aeroporto do Funchal em situações de acidente. Ou seja, estourei para aí umas 10 vezes. Portanto, desde ventos laterais, pneus rebentados, motores falhados, testámos. E para quê? Para tentar perceber com que velocidade é que o avião chegaria
à barreira e com que ângulos é que ela chegaria. Depois também fui para Toulouse, falar com os homens da Airbus para perceber como é que era a estrutura de um avião, porque eu enfim, de aviões sabia ser passageiro, não? Portanto, foi que me explicaram uma coisa que eu não tinha a mínima noção, é que os motores do Airbus, pelo menos aqueles daquela altura, estavam concebidos para poder-se aterrar sobre eles. Portanto, eles estavam ligados rigidamente às asas. E, portanto, um avião, se falhasse o trem teórico, aliás, depois de se repararem, os motores por baixo até são relativamente planos. Portanto, dá para poderem aterrar. Bom, e com base nisto, eu transformei aqui o nosso laboratório numa pista de aterragem e isto é a guarda de segurança, estão a ver? E pus os modelos de aviões a bater para perceber se o avião saltava, se não saltava, etc. E conseguimos, pelo menos, ver que aquele tipo de barreira de segurança, até velocidades na casa dos 100 e tal, um avião aterra normalmente na casa dos 200 km/h. Portanto, se o avião chegar aqui à volta dos 100 km, em princípio não cai lá abaixo. Claro que pode explodir, arder, etc. Mas isso já não é o problema da barreira. Mas isto foi, só para vocês verem que um engenheiro civil às vezes até dá para brincar com bonequinhos. Mas... Bom, em paralelo andei também a mexer em diversos edifícios e só alguns exemplos. Centro Cultural de Belém, onde até descobri que havia um problema complicado de fundações que podiam fazer em caso de sismo e teve que se fazer uma alteração ao projeto. Foi um trabalho complicado, em que também trabalhei com o Segadeiros Tavares. Estudos aerodinâmicos, que penso já com o Pedro Mendes, penso que já foi para a Central de Incineração de Macau. Central do Pego, a famosa Central do Pego que agora anda nos telejornais. Acompanhámos esta central desde o projeto, ainda trabalhei no projeto da chaminé. Depois foi dedicado ao técnico toda a parte de monitorização durante a vida. Posso dizer que nós estivemos na Central do Pego, mês passado, a fazer a última inspeção. Agora vai ser desativada, mas acompanhámos esta central, que é uma obra importante durante largos anos. Trabalhei muito para os centros da SONAI, quer em revisão de projeto, quer acompanhamento de obra. Foi também um trabalho recente, desde o Cascais Shopping, que foi o primeiro, até, não sei, foram N centros que eu acompanhei. E, às vezes, edifícios esquisitos, como este, com a sede da Vodafone, em que foi concebido de modo a que os arquitetos não quiseram pôr nenhum pilar vertical, foi um edifício mais difícil para analisar. A parte de ensaios e monitorizações de obras foi uma parte que nós aqui desenvolvemos muito. Desde este exemplo, é a outra ponte suspensa que vocês não conhecem, que existe em Portugal, que é uma pequenina ponte que existe no Alentejo, perto de Viz, e que o professor Edgar Cardoso construiu-a para testar o modelo que ele queria fazer para a ponte 25 de Abril. É uma coisa curiosa, a ponte continua a existir. O tabuleiro era em madeira, quando ela fez, depois ardeu e agora ela foi recuperada, então fomos lá fazer os testes com a ponte já recuperada, mas foi um trabalho. É uma ponte extremamente engraçada, claro, pequenina, mas passam lá caminhões em cima, como vocês veem. Depois trabalhos que foram feitos com o António Reis, quando ele fez a remodelação do viaduto de Alcântara, em que andámos a testar, reparem, na altura, ainda os trabalhos era tudo feito em papel, não havia cá computadores digitais nem nada, fazer os ensaios para medir todo o problema das juntas que havia entre os vários elementos. Ensaios já mais recentes para o novo estado da luz, em que fizemos os ensaios de carga e ensaios de carga particulares, que como isto era feito com vigas pré-fabricadas, havia o problema das vigas poderem vibrar ou não, de maneira que pusemos a equipa de construção a fazer uma situação de golo, a darem todos os pulos, etc., para ver. Pelo menos nesta altura ainda havia golos, agora está cada vez mais difícil. E este que foi o ensaio que eu achei mais delicioso,
telefonou-me conservadora do Museu de Sintra, do Palácio de Sintra, a dizer que tinham receio, porque isto é a capela que fica no interior do Palácio de Sintra, e os turistas passam todos neste balcão, estamos a falar de um edifício do século XV, e ela tinha receio, porque isto podia ser muita gente, e é uma estrutura toda de madeira, que podia cair, e podia-se a gente conseguir avaliar a segurança disto. Fui lá, obviamente, a gente para testar a segurança, tipicamente tem que pôr pesos, bidões de água, habitualmente, etc. Mas eu ali não podia, se os bidões rebentavam, dava cabo do balcão do século XV, não é? De maneira que nós monitorizámos isto e fiz o ensaio com carregamento de turistas. Portanto, pus uma balança à entrada, convidei todos os turistas que passavam a pesar-se, dizer que era uma mera curiosidade, pesei os turistas todos e fui empacotando lá, obviamente, estava a medir, se houvesse algum problema, parava os turistas. Pronto. Portanto, a imaginação serve para resolver os mais diversos problemas, mas, de facto, deve ser o único ensaio no mundo que foi feito com turistas. Bom, e chega à Vasta Gama. A Vasta Gama foi, digamos, o trabalho mais de fundo em que estive envolvido, desde o lançamento do concurso, a parte de acompanhamento de projeto, construção, e depois, ainda durante 10 anos depois da inauguração, acompanhei toda a fase de manutenção, implementação da observação, etc. Aqui com os jovens, eu, o Luís Guerreiro e o Pedro Mendes, em visitas à obra. Bom, isto começou que, na fase de concurso, o diretor técnico era o engenheiro Luís Machado, e com ele, em conversas, eu fiz uma proposta de se avançar para projetar uma ponte para 120 anos. Tipicamente, a legislação dizia 50 anos e disse, não, isto é uma ponte importante, vamos avançar para 120 anos. O problema é que ninguém sabia bem o que é que isto queria dizer, fazer uma ponte para 120 anos. Portanto, obrigou-nos a estudar, a definir regras, etc. Foi uma completa inovação de lançar uma obra para 120 anos. E o que é curioso é que, no fim da obra, já, isto felizmente correu muito bem, tivemos apoio do empreiteiro nessa medida, no fim disto, obviamente, nós aqui na Universidade temos que fazer uns artigos, e eu mandei um artigo para a Sociedade Americana de Engenharia Civil, a dizer como é que se projeta uma ponte para 120 anos. Curiosamente, o editor da revista da ASCED, da American Science, numa semana devolveu-me o artigo e disse, meu amigo, eu quero um livro, não quero o artigo. e com o Jorge de Brito, que está aqui, fizemos este livro, que durou 3 anos, portanto o livro saiu em 2004, e o que é mais notável nisto é que este livro, ainda hoje, quase 20 anos depois, se continua a vender. Portanto, foram de facto ideias bem inovadoras que nós na altura apresentámos. Na Ponte Vasta Gama houve 2 coisas particulares em que aqui com o técnico desenvolvemos. Uma foi o sistema de amortecedores sísmicos. O tabuleiro da ponte, as pessoas talvez não sabem, mas o tabuleiro da ponte não se apoia nas torres. Está pendurado do cimo das torres e, portanto, ele está solto aqui embaixo, é como se fosse um balancé. Isso fazia que em caso de sismo, ele abanava imenso. E para reduzir esses abanões, digamos, a gente teve que inventar um sistema de amortecedores. E quando o projetista me falou deste problema, pensei, fui falar com o Luís Guerreiro, que é o nosso especialista em amortecedores, e desenvolvemos uma tecnologia completamente diferente, em que, no fundo, dizemos que se vier o sismo, estas peças metálicas vão-se amolgar todas, mas amolgam-se o suficiente para absorver o efeito dos sismos. E a verdade é que o projetista, quando a gente lhes deu a solução, ele não acreditou muito, mas depois foi testar nos modelos dele e isto funcionava mesmo. E depois passou a usar nos projetos pontes dele. E nós ficámos com a ideia para a glória, digamos. Outra coisa curiosa foi a ponte. Já estava a arrancar e foram feitos os ensaios de vento no LNEC, no túnel de vento. A ponte tinha que ser estável para uma velocidade de 250 km/h de vento. E meteram o modelo da ponte no túnel do LNEC e a ponte levantou o voo. Não era propriamente o objetivo da ponte levantar voo, mas a ponte levantou voo. O que é que se passa aqui? Na altura, o Pedro Mendes estava a fazer a tese de doutoramento. Mas a tese de doutoramento dele era precisamente os efeitos do vento, mas em secções do tipo quadrados, círculos, etc. Construções académicas. Eu disse, Pedro, tens paciência, mas temos que meter aí no teu programa
é a secção da ponte Vasco da Gama. Portanto, a ponte Vasco da Gama são 2 vigas transversais, isto é o tabuleiro. Ele não acreditava que isto desse alguma coisa, metemos no computador do técnico. Ao fim de uma semana, já estávamos quase para desligar o computador, que não havia resultado, os problemas não havia stocks, etc. E sai-nos isto. Foi espetacular. Ou seja, viu-se que, devido à ação do vento, gerava-se uma bolha debaixo da ponte, e esta bolha oscilava ali, para a esquerda e para a direita, e era esta bolha que fazia com que o tabuleiro começasse a oscilar e disparava completamente. Eu acho piada porque este slide foi um slide que correu muito mesmo, porque foi a primeira vez que se fez uma análise aqui em computador da ação do vento. E depois, curiosamente, a gente tendo percebido o problema, a solução foi fácil, foi pôr 2 placas que nem têm função estrutural, mas que evitam que a bolha oscile. E, no fundo, a ponte, se lá passarem iões, tem estes 2 elementos aqui centrais que evitam que ela oscile. Mas o que é mais curioso é quando isto descobriu, um colega nosso, que também é envolvido nisto, lembrou-se que, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar da ponte Tacoma, que é uma ponte suspensa do início do século XX, que também oscilava muito e que a certa altura colapsou totalmente nos Estados Unidos. Nunca se percebeu bem porque é que tinha acontecido. E ele, quando percebeu este problema, a ponte Tacoma é precisamente semelhante a esta, só que aqui isto são vigas metálicas, em vez de ser vigas de betão, ele foi pôr a secção da ponte Tacoma e descobriu que o problema era precisamente este. Portanto, se isto tivesse sido estudado na altura, tinha bastado pôr 2 placas lá no meio e a ponte não tinha caído. Coisas dessas. Mas, enfim, investigação também é isto. Também fizemos aqui em relação à ponte Vasco da Gama, o teste dos cabos, dos direitos, e fizemos uma coisa notável, que tivemos a sorte de, pouco depois da ponte estar pronta, houve um mini tufão em Lisboa e nós fomos para cima da ponte, quase que não nos aguentávamos em pé, não é? Aliás, houve vários problemas que aquelas casas de banho de plástico que estavam lá voavam, etc. E conseguimos monitorizar as vibrações da ponte e as rajadas e o Pedro Mendes fez com a sua tese mais um trabalho notável, que foi pela primeira vez se modelou os efeitos das rajadas numa ponte e a sua resposta, que foi um trabalho também completamente inovador na altura. E de inovação em inovação, falta esta, que foi só para vocês verem, isto é um tabuleiro de uma ponte que tem flaps laterais e quando começa a vibrar a gente joga com os flaps e a ponte estabiliza. Isto é muito curioso porque nós comprámos o túnel de vento, foi uma dificuldade para montar cá, como em toda a coisa pública, o empreiteiro faliu a meio, etc. A certa altura dava eu a apertar parafusos, etc., para termos o túnel de vento a funcionar, e estávamos nisto e nós tínhamos um projeto com uma universidade dinamarquesa, em que, com o apoio da Covey Consult, que é um dos maiores gabinetes de projeto do mundo, eles estavam interessados em estudar um sistema de controle para pontes de peões, pontes pequenas, em que se punham flaps, tipo avião mesmo. E, portanto, quando aquilo começava a vibrar, a gente jogava com os flaps para estabilizar a ponte. Mas era preciso um túnel de vento, e os túneis de vento na Dinamarca eram caríssimos. Era aquele colega, uma colega dinamarquês veio ter comigo e disse se a gente tinha um túnel de vento. Eu disse, claro, eu nunca tinha testado nada no túnel de vento, estava acabado de parafusar. Sim, não há problema nenhum. Trago. Felizmente que demorou, construir os modelos demorou um bocado, foi o tempo para a gente afinar aquilo, e os primeiros ensaios que foram feitos naquele túnel de vento deve ser a coisa mais sofisticada que foi feita em Portugal, que foi precisamente ensaios com estabilizadores, portanto, com sistemas de controlo. Aliás, veio, na altura já não me lembro, tivemos que contratar aqui um colega da área de controlo, aqui do técnico, para nos ajudar, porque eu de controlo não percebia nada, não é? Portanto, para relacionar estas coisas, mas foi um trabalho muito, muito engraçado. Bom, e mudando de áreas, entrando agora na área da sustentabilidade, enfim, a meio do meu percurso começou-se a falar em sustentabilidade ambiental, e um dos primeiros trabalhos que nos apareceu foi o problema de Pero Pinheiro, que do corte dos mármores ficam detritos, umas chamadas lamas, que é uma coisa que dão cabo da imagem, digamos, daquela zona, não é? E um colega meu que tinha lá uma exploração veio ter comigo a perguntar se havia maneira de a gente utilizar isto para alguma coisa. Eu, quando vi o granulado daquilo, achei que talvez se pudesse testar,
E fizemos um teste e permitiu ver que isto, por exemplo, permite substituir cimento no fabrico de betão, porque tem uma dimensão de grão que dá para tapar os buraquinhos que ficam no betão com a situação atual. Portanto, isso foi um trabalho que também depois originou uma patente, são exemplos, e depois entramos na área da reciclagem. Começou com a demolição do estádio de Sporting, eu mostro os dois estádios, que é para não haver conflito. Isto é a demolição do antigo estádio Zé Alvalade, que nós acompanhámos e patrocinámos toda a parte de reciclagem dos materiais, reaproveitamento. Foi um trabalho muito engraçado. E depois, enfim, começámos a tornar expertos nisto e fomos com um projeto para a Câmara de Montemor fazer um sistema de circuito total de um sistema de reciclagem. Portanto, desde as pequenas obras, digamos, que deitavam detritos, eram recolhidos, iam para uma central, eram triturados, trabalhados, e, portanto, foi um trabalho muito engraçado, que, felizmente, o Jorge de Brito depois pegou nisto, digamos, e hoje em dia temos aqui um grande núcleo de reciclagem com muita qualidade e muito know-how. E, indo agora para os novos materiais, como veio, e um bocado como o Jorge disse, as ideias vão aparecendo, às vezes por coisas naturais, e eu vou empurrando para a frente. A mesma fábrica para a Vicente, que eu falei há bocado das vigas, um dia apareceram-me aqui, estávamos na altura dos telemóveis, era preciso fazer torres aí por todo o país todo, e percebeu-se que as torres metálicas tinham alguns problemas de interferência com as radiocomunicações. Ele, o que ele fazia era betão, e a massa, disse, não será possível fazer umas torres em betão, só que o betão é muito pesado. E então lembra-se de utilizar uma coisa que se chama o GRC, no fundo é uma argamassa, não tem a pedra, é basicamente areia e cimento, mas é preciso isto não tem resistência. E ele sugeriu, bom, talvez a gente ponha carbono. Carbono, onde é que a gente arranja carbono? Carbono é no Japão. E assim, quase de um dia para o outro, levou-me para o Japão para comprar carbono. Foi uma cena curiosa, porque havia 3 produtores de fio de carbono no Japão. Fomos à primeira fábrica e eles disseram, não, a gente não vende. Basicamente, eu percebi, ou pelo menos mais ou menos percebi, que o carbono era vendido todo para a indústria automóvel e da aviação, portanto eles não estavam interessados. Fui à segunda fábrica, também antes de qualquer... Não. Na terceira fábrica, disse, antes de me dizer que não vende, explica aí, porque a gente só quer uma bobina para testar, explica aí porque é que não vende. E ele disse, sabe, é que nós na Ásia temos um conceito. Quando vendemos um produto, nós gostamos de acompanhar a sua aplicação, para ter a certeza que as coisas funcionam bem. E vocês vão levar isto, não sei o que é que vão fazer com isto, e a gente não pode controlar nada. Foi uma noção que a gente às vezes aprende de facto com a filosofia oriental. Bom, mas a verdade é que lá conseguimos trazer uma bobina de fio de carbono. Curiosamente, o carbono escorrega com o betão e não serviu para nada. Portanto, não deu para fazer nada. Foi aí que mudámos para o vidro. E lançámos aqui uma linha de GRC, que é como se chama, Glass Reinforced Concrete, e com isso conseguimos construir torres de 30 metros que foram, digamos, foram patenteadas pela Pavicentro e que eles depois ainda exportaram para Marrocos, Brasil, etc. E, portanto, foi uma concepção totalmente nova, que fizemos imensos testes para pôr isto operacional e que nos deu direito a recebermos um prémio internacional americano, precisamente, isto foi a tese do João Ferreira, que vem aqui, foi um trabalho e aqui os jornalistas, que o que passa é 2 engenheiros com fibra. A fibra era fibra de vidro. Bom, e disto entramos mais tarde com esta área das fibras, passámos depois para o GFRP. Eu vi um trabalho deste lá fora e o João Ramon Correia entrou para a nossa equipa e eu perguntei se ele estaria interessado em pegar nesta área e ver o que é que este material dá. No fundo, isto é um material que para o comum dos mortais, é plástico reforçado com fibra de vidro. Pronto, que é um material que é muito mais leve, tem quase a resistência do aço, também é mais caro, enfim, e é bastante deformável, mas começa a ter muitas aplicações estruturais. E ele, de facto, pegou neste assunto e desenvolveu, e hoje em dia tem, digamos, um
um grupo com relevância a nível mundial mesmo nesta área. Portanto, fizemos várias coisas, projetos, uma que foi uma casa simples, é uma casa toda de plástico, parece uma casa de bonecas, mas que serve a tipo contentor, e que pode ser levado para qualquer sítio, ou casa de abrigo em situações de catástrofe, etc. E fizemos isto, que foi uma ponte, isto que vocês veem aqui, o amarelinho, não é aço, isto é plástico reforçado com fibra de vidro, com uma pequenina lâmina de betão, também só com fibras, portanto não tem aço aqui, e que esta ponte valeu-nos o 3º prémio num concurso internacional de inovação em pontes, um concurso mundial de inovação em pontes. Portanto, também foi um trabalho muito interessante que foi aqui desenvolvido e que, enfim, mostra o nosso valor. Mas a engenharia aqui não é só fazer coisas bonitas. Nós, engenheiros civis, às vezes temos algumas situações complicadas e eu só para chamar a atenção disso, acidentes, infelizmente, ocorrem. Muitas vezes os acidentes ocorrem com mortes e eu tive que acompanhar algumas coisas em que temos que participar como peritos, mas é sempre bom ver este lado menos bom da engenharia, isto o problema dos cimbros, que permitiu que depois nós aqui desenvolvêssemos todo um sistema de controle de qualidade de cimbros, porque isto era feito, de facto, às 3 pancadas e que levou a diversos acidentes. Ou este que foi na Ponte Vasco da Gama, que foi também um acidente por um mero erro humano que provocou 7 mortes. Bom, e falando de acidentes, às vezes, nós engenheiros civis em geral só vamos parar às notícias quando há acidentes. É triste, mas é esta a verdade. Mas temos que saber aproveitar essas situações. E quando foi a queda da Ponte de Génova, que é mais recente, claro, tive logo jornalistas do Expresso, etc., a falar comigo, e eu tive direito à primeira página do Expresso e ataquei a matar. Disse, portanto, estão a ver a frase que ele diz é: não há nenhuma ponte que seja segura. Portanto, uma pessoa que lê isto diz: vai cair tudo. Claro que depois ele pôs a verdade, que é: todas as pontes caem se não houver manutenção. Eu aproveitei isto, claramente, para chamar a atenção, que é uma coisa que os políticos não gostam de falar, que é preciso gastar dinheiro em manutenção, que é muito importante. A gente não se pode esquecer que uma obra, depois de inaugurada até ao fim da sua vida, gasta tanto em manutenção como se gastou para fazer a obra. Não é? Portanto, só que tem um problema, na manutenção não há fitas para cortar. Portanto, temos que muitas vezes chamar a atenção dos políticos para isto. Bom, deixando a engenharia, parte de ensino. Na parte de ensino, além de dar as aulas aqui, ter criado várias cadeiras, ainda agora deixei para a geração que me segue uma cadeira de tecnologias digitais na engenharia civil, na construção, que é uma área que claramente tem que ser desenvolvida. Mas eu quero citar só 2 projetos. Um que foi um projeto feito com a Fundec e com a Teixeira Duarte, em que conseguimos dar formação em Luanda. N docentes do nosso departamento iam passar uma semana a Luanda, dar formação pós-graduada e formámos em pós-graduação, não sei, mas umas largas centenas de engenheiros. Foi um trabalho aliciante na altura em que Angola tinha dinheiro, não é? Portanto, em que isto foi possível fazer. E depois, o outro trabalho, que o Rogério falou há bocado, que foi a chamada Missão Impossível. Conseguimos, com uma empresa portuguesa, a Fundec e o LENEC, trazer 60 líbios para Portugal, adaptámos um mestrado em construção para os formar, aulas todas em inglês. Ao fim de 2 meses, apesar de todos eles trazerem uma declaração a dizer que sabiam falar inglês, percebemos que a coisa não era assim tão fácil, estava complicada, e ao fim de 3 meses estala a guerra civil na Líbia. E, portanto, o governo líbio deixou de se comprometer, não é? E tivemos que mandar os 60 estudantes para a Líbia de volta. Portanto, nem só de sucessos vive o homem, digamos, mas foi um trabalho arrojado e gostámos muito de os ter cá, e, enfim, numa situação mais pacata, de certeza que era algo que a gente podia avançar aqui no técnico, que era, de facto, dar formação a estes países, porque temos o know-how. Aliás, depois fizemos tentativas mais pequeninas, pela Fundec, quer na Argélia, quer no Brasil. Portanto, é uma área onde, de facto, o técnico tem know-how para fazer isto,
está muito bem colocado nos rankings internacionais, portanto, os alunos, e não é só trazer os alunos para cá, é também, de facto, a gente poder ir lá dar formação. E a parte da formação, não podemos deixar de falar dos congressos, ponho só aqui os dois mais importantes. O Congresso da Construção, que foi iniciado aqui em 2001 e que depois tem sido repetido pelas várias universidades, pelos vários departamentos de Engenharia Civil das universidades em Portugal. E o Congresso, depois aqui em Lisboa foi repetido em 2015, associado ao Congresso Latino-Americano, e trouxemos para aqui uma grande multidão latino-americana. E além destes dois, depois eu ainda estive envolvido em pelo menos 6 congressos pela IAPS, em que um deles teve o prémio para o melhor congresso da cidade de Genebra nesse ano. Portanto, enfim, nós temos uma capacidade e o técnico tem uma boa capacidade para organizar estas conferências. Além disso, tive, com a idade, uma pessoa tem que desempenhar outras funções. Estive a presidir ao Conselho Europeu de Engenheiros Civis, que é um conselho que, apesar de ser, que é europeu, no sentido lato, vai desde Portugal até à Geórgia, portanto, não é só a comunidade europeia, não é? E que permitiu-me conhecer bem o que é as engenharias civis por esses países todos e que não é algo que às vezes nós não temos. O engenheiro civil em Portugal nem sempre é idêntico aos outros engenheiros civis. Há muitos conceitos de engenheiros civis, o que depois gerou alguns problemas na ordem de reconhecimento de títulos, etc. Portanto, é algo em que eu me envolvi, um bom bocado. E, finalmente, a IAPS, em que me tornei presidente em 2016, enfim, foi uma honra, fui o primeiro português que atingiu isso e, como estrangeiro deve ter sido o 6º ou 7º, porque no início a IAPS só aceitava presidentes suíços e, portanto, só a partir de certa altura que passou a ter presidentes internacionais e tive a oportunidade em Nova Iorque comemorar os 90 anos da IAPS. Enfim, deve ser das associações mundiais de engenharia civil, deve ser das mais antigas, se não mesmo a mais antiga. E isto fez, enfim, o reconhecimento das pessoas, a certa altura, inclusivamente puseram-me no Bridge Presidential Team, que era um grupo para analisar a viabilidade da Ponte de Gibraltar. Felizmente isto nunca avançou. Não sei. Bom, isto, enfim, com a velhice, pois isto dá direito a uns prémios. Portanto, tem aqui, fui senador honorário, que conhecem esta figura, personalidade do ano. O governo polaco foi muito simpático, é mesmo um membro do governo, deu-me um diploma por ter investido na qualidade da engenharia, a resultado de ter sido o presidente do Conselho Europeu. Vem aqui o nosso saudoso reitor, Amor Ribeiro, a dar-nos um diploma de mérito, excelência no ensino. São alguns exemplos. Pois o Advisor Professor em Tongi é a universidade mais cotada em engenharia civil no mundo, que são simpáticos em dar-me este título, que é assim, uma espécie de membro honorário, que deu direito a aparecer na televisão chinesa e tudo, não sei se estão a dizer bem ou mal, mas enfim. Depois transformado membro honorário e finalmente o técnico, há 2 anos, considerou-me professor distinto porque sou diferente dos outros. E pronto, já estou a chegar próximo do fim. Resta-me agradecer a toda a gente, começando pelos alunos, que têm uma vantagem para um professor da universidade, é que os alunos são sempre jovens, não envelhecem. E isso para nós é um grande estímulo. Aos meus colegas, mais propriamente àqueles mais próximos do setor da construção, da secção de construção, que nós digamos, autonomizamos, e, naturalmente, aos colaboradores não docentes, às nossas secretárias, enfim, que fazemos aqui uma família que é com saudade que nos vamos despedindo delas. E, finalmente, à família, não é? À minha esposa, que me acompanhou, digamos, nesta viagem, aos meus filhos, ao Miguel e ao Pedro, às minhas netas, em particular aos meus pais, que, infelizmente, já não podem cá estar, em particular ao meu pai, que ainda reviu o meu livro, mas já não pode dizer, e restantes familiares também, agradecer a todos. E termino
com esta fotografia, que é a imagem de capa, que é a minha fotografia no Botão, onde fui de propósito para ver as construções em madeira, que tem construções espetaculares, e que depois veio a dar origem à última aula, e termino com uma última frase, que foi a última frase que eu disse naquela apresentação que aparece no primeiro slide, relativa à IAPS. E, portanto, em certa medida, me levou a presidente da IAPS. Okay? Muito obrigado a todos, foi um gosto ter-vos cá, e é tudo. Margarida? Informamos todos os presentes que o livro que o Sr. Professor Fernando Branco acabou de escrever continua à venda ali no piso 0. Acabou? Já está escrito. E convidamos todos para um porto de honra que o Sr. Professor Presidente do Departamento de Engenharia Civil e o Sr. Professor Rogério Colasso fizeram o favor de o oferecer. A presença de todos, muito gratos e muito obrigada. Boa tarde. O porto de honra é no piso de cima, ok?